da denúncia, aos 22 dias de agosto de 2014, foi apresentada na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, sob o protocolo número 769/2014, denúncia da lavra do senhor Francisco Alves da Silva, solicitando, em apertada síntese, a abertura de comissão especial de investigação destinada a apurar atos que, em tese, configurariam improbidade administrativa, praticados pelo excelentíssimo prefeito Francisco de Araújo Melo, Francisco Júnior, em conluio com o secretário municipal Alexandre Pontes, que teriam acarretado sérios e graves prejuízos ao erário municipal. Conforme denúncia, acostada com cópia do ofício GP número 414/2014, endereçado à Caixa Econômica Federal, e do ofício GP número 313/2014, endereçado à CETESP, o senhor prefeito supostamente teria se omitido das cautelas necessárias ao regular emprego de verbas públicas oriundas do contrato de repasse número 0314.007-08/2009, destinados à implantação da unidade básica de saúde no centro. De acordo com o supra mencionado no ofício GP 414/2014, datado de 10 de julho de 2014, o senhor prefeito Francisco Júnior esclarecia aos responsáveis pelo gerenciamento de repasse de verbas que apenas 5% da obra estava executada e, por pendências junto ao licenciamento ambiental da mesma, o avanço físico da obra não poderia avançar. Referido ofício fez ainda expressa referência à comunicação de ofício anterior, também da lavra do senhor prefeito Francisco Júnior, no dia 22 de maio de 2014, em que pretendia a obtenção do licenciamento / regularização ambiental da citada obra junto à CETESB. Contudo, narrou a denúncia, tratava de obra finalizada e inaugurada durante as festividades relativas ao aniversário de Juctiba, ao aniversário de emancipação político-administrativa no município de Juctiba, no último dia 28 de março de 2014, em cerimônia oficial do Poder Executivo. A informação certificada das missivas oficiais do chefe do Executivo era, pois, flagrantemente contrária à realidade física da obra, entregue e inaugurada, sendo falsa e assertiva de que ainda restavam 95% da obra a executar, e para tanto necessitava de mais 365 dias de prazo. Segundo o denunciante, a conduta omissiva / negligente do Poder Executivo teria acarretado na rescisão unilateral do convênio por culpa do município, com consequente perda de verbas públicas federais destinadas ao custeio da referida obra, acarretando ao erário municipal uma perda / prejuízo de cerca de R$ 163 mil. Ademais, apesar da inaugurada edificação, ao que constava, não era utilizada, arcando o município com o pagamento adicional das despesas de aluguel de imóvel de terceiro para abrigar as instalações da OBS Central, gerando mais prejuízos aos cofres públicos. Ante a necessidade de apuração dos fatos denunciados, os vereadores Pedro Ângelo da Silva de Lima, Leonardo Henrique Lopes Tavares, William Soares Rodrigues, Edson Garcia, Dorvalino Dias da Silva, Nilson Santos Bonfim, Gilcinei Domingues da Paz, Gilmar Pires de Camargo, Marcos Martins Feitosa, Dimas Guiz e José Gregório Dana apresentaram, na forma de requerimento número 169/2014, à mesa diretora a solicitação de instalação de comissão parlamentar de inquérito, lida na 23ª sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2014. O presidente da Casa, cumprindo com os procedimentos regimentais para a constituição da comissão parlamentar de inquérito, realizou o sorteio para a composição da mesa, restando selecionados os vereadores Leonardo Henrique Lopes Tavares, Pedro Ângelo da Silva de Lima e Gilmar Pires de Camargo. Aos 29 de agosto de 2014, reuniram-se os membros sorteados e deliberaram a presidência e relatoria, restando como presidente o vereador Leonardo Henrique Lopes Tavares, como relator Pedro Ângelo da Silva de Lima e remanescendo o vereador Gilmar Pires de Camargo como membro, devidamente designados conforme o ato da presidência número 22/2014, que consolidou a constituição da comissão dos termos regimentais. Da documentação arrecadada, consoante verificada na ata 1, a comissão deliberou pelo encaminhamento do ofício número 01/2014, a CPI 02, ao senhor presidente desta Igreja Casa de Leis, solicitando suporte
técnicos para os trabalhos, bem como encaminhando o ofício número 02/2014 da CPI 02 ao senhor prefeito municipal, solicitando o envio de documentos necessários à instrução dos trabalhos. Após a expedição de notificação, aos 5 dias de setembro de 2014, o senhor prefeito, cumprindo os prazos legais, apresentou o ofício GP número 532/2014, encaminhando cópias de documentos, entre os quais o ofício GP número 445/2011, contendo o relatório fotográfico da área endereçada à Caixa Econômica Federal, contrato número 77/2012 para a construção da OBS Centro, celebrado com a empresa Consfab, Construções e Serviços Limitada, datado dia 5 de abril de 2012. Contrato de repasse número 0314.007-08/2009, Ministério da Saúde, Caixa, formalizando o convênio para a execução da obra. Ordem de serviço para início das obras, datado no dia 5 de abril de 2012. Processo de licenciamento ambiental da obra junto à CETESB, acerca do imóvel da matrícula número 118.963, de propriedade da Prefeitura Municipal de Jutiba. Ofício GP número 682/2012, de 24 de setembro de 2012, endereçado à Caixa, em que a municipalidade informou que, por ocasião das obras de fundação, foram encontradas ossadas de um antigo cemitério removido, propondo a alteração da construção para a área contígua, ao lado da área interditada, que utilizaria o mesmo número de certidão de matrícula e mesma licença da CETESB, sendo que a solicitação foi acatada pela Caixa em 19 de outubro de 2012. Nota de empenho emitida em 21 de janeiro de 2014, para o pagamento da empresa contratada no valor de R$ 11.451,67, referente à primeira medição parcial em primeiro local de implantação, conforme laudo de vistoria assinado pelo Sr. Marco Kawati, diretor de obras, datado no dia 17 de janeiro de 2014, o qual restou a execução dos serviços conforme a planilha de medição apresentada, dando conta da realização de 6,99% da obra até aquele presente momento. Resultado da análise de solicitação de prorrogação de vigência do convênio, em resposta ao ofício GP número 414/2014, apostado a denúncia, em que a Caixa Econômica Federal acatou as razões do Poder Executivo para a prorrogação da vigência do contrato por mais 365 dias, estendendo-se, portanto, até dia 26 de setembro de 2015. Cópia do contrato de locação número 22-A/2013, de 5 de janeiro de 2013, celebrado entre o município e o Sr. Francisco Ferreira, acerca do imóvel destinado a abrigar o posto de saúde da família do Centro, localizado na Avenida Pedro de Almeida Neves, número 252/número 262, no Centro, acompanhado dos empenhos e comprovantes de pagamento no ano de 2014. Relativamente ao imóvel alocado para abrigar as instalações do Programa Saúde da Família, faz necessário apontar que a comissão recebeu missiva subscrita por profissionais, enfermeiras da atual OBS Centro Saúde da Família, em que relataram problemas na estrutura física naquele prédio, assim como infestações de pombos, sendo certo que suas indicações para melhorias não foram atendidas pelo chefe do Executivo até o fechamento dos trabalhos. O secretário municipal de Gestão Pública, o senhor Alexandre Ferreira Pontes, através do ofício GP número 255/2014, esclareceu que, ao subir cargos, as obras para a nova OBS já encontravam paralisadas por questões ambientais, razão pela qual não pôde encaminhar a esta CPI os relatórios de fiscalização de obra e documentos de recebimento de conclusão da obra. Novamente, instado a apresentar documentos, através do ofício 03/2014, CPI 02, o Poder Executivo Municipal, através do ofício GP número 563/2014, tempestivamente encaminhou cópias, a saber, termos aditivos ao contrato de repasse, contendo, sobretudo, prorrogações de vigência contratual, certidão de registro geral de imóveis referente à matrícula centro número 118.963, aduzindo, contudo, que não foram encontrados documentos acerca do imóvel de matrícula número 118.962. Termo aditivo número 1 ao contrato de locação número 22/A/2013, acerca do atual imóvel destinado a abrigar o posto de saúde da família do Centro, prorrogando-se
o contrato por mais 12 meses, reajustando o valor do aluguel de R$6.000 mensais. Esclareceu-se também que a Comissão de Transição do Governo não teve condições de levantar dados referentes às obras iniciadas na gestão anterior. Através do ofício SOT número 708/2014, o secretário municipal de Obras e Transporte, o senhor Marco Antônio Alves, atestou que o responsável técnico designado para fiscalizar a obra era o senhor Hélio Tarcísio Guedes Soares, não podendo prestar maiores esclarecimentos a esta comissão, haja vista que, ao assumir a gestão, as obras já se encontravam paralisadas por questões ambientais. Consta do presente procedimento investigatório cópias dos processos de licenciamento ambiental números 72/00605/11, 72/00054/11 e 72/10823/14, fornecidos pela CETESB, em resposta ao ofício número 06/2014 da CPI 02/2014. A Caixa Econômica Federal, por meio do ofício número 262/2014 de Santo Amaro, São Paulo, encaminhou a esta comissão, em resposta ao ofício 08/2014, a CPI 02/2014, tão somente cópias dos contratos de repasse e editamentos, ressaltando que demais documentos somente poderão ser fornecidos mediante requisição judicial ou do Ministério Público. Em resposta ao ofício número 09/2014 da CPI 02, a empresa Conspaga Construções e Serviços Limitada encaminhou documentos pertinentes, entre os quais cópias: termos de editamento do contrato 77/2012, celebrados no município, sem assinatura dos responsáveis pelo Poder Executivo, ao argumento de que, até aquela data, a empresa ainda não havia recebido a contrafé assinada. Cópia do pedido de reequilíbrio financeiro datado de 20 de fevereiro de 2014, com percentual de 21,73% no importe de R$ 35.588,43. Cópia de requerimento para o pagamento de R$ 11.451,67, referente à primeira medição de serviços, datado de 17 de janeiro de 2014, acompanhado de planilhas. Cópia do laudo de vistoria assinado pelo Sr. Makoto Kawati, diretor de obras, datado dia 11 de abril de 2014, acerca da vistoria referente à segunda medição parcial da obra, o qual atestou a execução dos serviços conforme planilha de medição apresentada, dando conta da realização de 17,9% da obra até aquele momento, gerando um valor acumulado de R$ 22.224,76. Solicitação da empresa de pagamento referente à quarta medição, no importe de R$ 29.224,76, acompanhada de planilhas, as quais foram encaminhadas pelo Sr. Alexandre Ferreira Pontes, secretário de Gestão e Planejamento, ao Sr. Gesival Ferreira Branca, secretário municipal de Finanças, por meio do ofício SGP número 128/2014, para liberação de pagamento. A Secretaria Municipal de Finanças, por meio do ofício MI número 64/2014, de 13 de outubro de 2014, em resposta aos ofícios números 7 e 11/2014 da CPI 02/2014, encaminhou a CPI cópias dos comprovantes de repasses efetuados pela União referente ao convênio, cópia dos comprovantes de repasses efetuados pela União referentes ao convênio, ressaltando, contudo, que o pagamento feito à empresa Conspaga Construções e Serviços Limitada efetivou-se com recursos próprios. Atendendo a solicitação dessa CPI 02/2014, o ofício número 12/2014, em relatório de vistoria técnica da Vigilância Sanitária, concluiu que, ao avaliar as instalações da UBS Centro, esta foi aprovada com possibilidades de adequações futuras, no memorando número 89/2014 da Vigilância Sanitária. Vistoria em loco, realizada por esta comissão aos 3 dias de outubro de 2014,
registrou situação de abandono em que se encontra o próprio municipal, que, aos olhos nus, apresenta acabamento de baixa qualidade, rachaduras e trincas internas e externas na edificação e inconsistências aparentes que indicam comprometimento na instalação da unidade de saúde no local. Próximo ao encerramento dos trabalhos, a comissão recebeu documentos relativos aos processos administrativos do Poder Executivo Municipal, instaurados através das portarias 312 e 313 de 2013, relativos à apuração de irregularidades na obra da creche municipal, contratada com a empresa do denunciante. Das oitivas, a CPI, no intuito de esclarecimento e instrução dos trabalhos, tomou depoimentos dos envolvidos e testemunhas. Destacamos Francisco Alves da Silva, denunciante, sócio proprietário da empresa contratada para a execução das obras da unidade de saúde, Consuáveis Construções e Serviços Limitada. Depoimento tomado aos 22 dias de outubro de 2014, na sede do Legislativo Municipal. Na oportunidade, o depoente esclareceu, em apertada síntese, que, por ocasião de paralisação das obras ante o aparecimento das ossadas no imóvel do objeto, já havia cerca de 10% e 15% da obra realizada. Não obstante a edificação ter avançado até aquele ponto, nada tinha recebido. Existiam outros serviços além daqueles constantes na planilha apresentada no contrato, que haviam serviços extras que foram encaminhados para análise do setor responsável da Prefeitura. Afirmou que foi procurado pessoalmente pelo atual prefeito Francisco Júnior, que apresentou o desejo de conclusão da obra da unidade de saúde e a necessidade de sua inauguração até o dia do aniversário da cidade. Na oportunidade, segundo o depoente, ficou esclarecido a dificuldade em função do não recebimento dos serviços executados referente àquela construção, apesar da obra estar edificada e coberta. O depoente afirmou que o prefeito se comprometeu a providenciar os pagamentos dos valores devidos pela obra da unidade de saúde do centro, o que viabilizaria com recursos de outra obra contratada com a empresa do denunciante, a obra da creche municipal, também paralisada até aquele momento. Segundo o depoente, os recursos suficientes a dar continuidade à obra da unidade de saúde foram efetivamente liberados nos termos acordados, mediante a simulação de medição por serviços não executados na obra da creche municipal, que estava paralisada, no importe de cerca de R$ 75 mil, pagos em prazo recorde, após a apresentação da planilha. A proposta pareceu vantajosa, na medida em que, segundo o prefeito, após a conclusão da unidade de saúde, a Caixa Econômica Federal liberaria os valores devidos e assegurados no convênio, o que permitiria a retomada da obra contratada, que seria a creche municipal, e o acerto dos valores e pendência de ambos os contratos na unidade de saúde e creche. Afirmou que não houve acompanhamento da obra por parte da Prefeitura e contratou a empresa, Itagel, para desenvolver referido trabalho. Não tinha conhecimento ao iniciar as obras, que o município não dispunha das licenças ambientais. Ressaltou que as várias paralisações da obra, formalmente protocoladas, deram-se em razão da falta de pagamento por mais de 90 dias, sendo que o próprio prefeito verbalmente solicitava o início da obra. O depoimento revela ainda que a empresa Itagel acompanhou os trâmites junto à Caixa Econômica Federal e que, nesse contexto, o depoente acabou por tomar conhecimento da inexistência da licença ambiental e da impossibilidade de pagamento da obra nos termos prometidos pelo senhor prefeito, pois, segundo os funcionários da própria gestora do convênio da Caixa Econômica Federal, não haveria como pagar pela obra já executada e sem que houvesse um pleno acompanhamento da mesma. Justificou o pedido de reequilíbrio econômico de cerca de R$ 35 mil, em função da defasagem dos valores contratados em comparação ao mercado atual. A empresa Consuáveis Construções e Serviços Limitada apresentou a esta comissão aos 30 dias de outubro de 2014, conforme havia se compromissado com seu sócio,
colacionando cópias da 12ª medição da creche e demais documentos que fundamentavam os argumentos de seu depoimento. O depoente informa que, após as inúmeras tentativas de receber os valores acordados com o prefeito pela obra executada na totalidade e diante da constatação de não recebimento pela Caixa Econômica Federal de obra já executada, no convênio ainda pendente de regularização e, notadamente após a apresentação da denúncia ao Legislativo, a empresa foi surpreendida com a notícia da rescisão do contrato referente à creche municipal, o que acredita ter ocorrido em retaliação pela exposição dos acontecimentos ora investigados. O depoimento revela ainda que, na mesma reunião ocorrida na sede do Poder Executivo Municipal, onde trataram da retomada da obra da unidade de saúde, segundo o denunciante, o senhor prefeito solicitou que sua empresa patrocinasse, ao menos em parte, a festividade do aniversário da cidade e teria gasto cerca de R$30 mil, além de doação no valor de R$1.200, correspondente a um aparelho de TV que seria revertido para a festa junina. O depoente afirmou ter sido intimado em fazer os patrocínios, temendo não receber pelos contratos celebrados com a municipalidade, e informou que entregou R$1.200 em mãos ao secretário de Finanças, senhor Gesival, correspondente ao aparelho de TV, e ao senhor Tony, responsável pelo setor de eventos, encaminhou 2 cheques de R$2.000 para que fossem pagos os artistas que se apresentaram. Os cheques, segundo soube, foram trocados no mínimo, restaurante logo abaixo da casa. Marco Antônio Alves, secretário municipal de Obras e Transporte, depoimento tomado aos 29 dias de outubro de 2014, na sede do Legislativo Municipal de Curitiba. O depoente esclareceu que desde os primeiros dias do mês de janeiro de 2013 assumiu o cargo de secretário de Obras, estando subordinado diretamente ao senhor prefeito, e nessa condição acompanhou parte da obra da unidade de saúde do centro. Informou que a referida obra foi iniciada na gestão anterior e que no início da atual gestão a obra estava em fase da laje e que cerca de 4 meses após o início da gestão, os técnicos do Departamento Municipal de Obras, DMO, elaboraram o relatório acerca do estado da obra. Esclareceu o depoente que o responsável para acompanhar a obra é o arquiteto Macoto, supervisionado pelo secretário de gestão, senhor Alexandre. Registrou que no relatório confeccionado pelo seu setor no início da gestão não foram identificadas inconsistências e que durante a execução da obra constatou que a mesma ficou paralisada devido aos problemas com o pagamento da primeira medição, referente à edificação inicial, no primeiro lote, posteriormente interditado. Segundo o depoente, na ocasião, não entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para verificar os documentos do convênio, que, somente após realizar as demais medições, verificou a existência das pendências e documentos que deveriam ser providenciados. O depoente informou que a empresa responsável pela obra da Unidade Básica de Saúde da Família é a empresa Conspara, e que atualmente existem em andamento as seguintes obras no município: biblioteca, vaga mecânica, creche, UBS, quadra poliesportiva. O secretário registrou em seu depoimento que o responsável pela confecção dos laudos da medição das obras são os funcionários do corpo técnico da secretaria, ou seja, o engenheiro José Augusto ou o arquiteto Macoto. Esclareceu que, em relação à unidade de saúde do centro, a única irregularidade diz respeito à edificação em local diverso do inicialmente autorizado e que, no curso da execução dos serviços, existiam apontamentos que foram sanados. O depoente informou que o seu entendimento apenas deu andamento ao processo já iniciado, pelo que somente se deparou com a falta de documentos quando apresentadas as medições para efetivação dos pagamentos. No início da atual gestão, a obra estava com 40% de sua estrutura concluída, o que o contato com a Caixa Econômica Federal se deu no sentido de efetivar os aditamentos para preservar os prazos para a execução do convênio, sendo certo que somente ao encaminhar as planilhas com as medições foi detectada a inexistência da licença ambiental, oportunidade em que a obra estava praticamente concluída. No seu entender,
Já havia uma análise prévia dos documentos pela gestão anterior, que foram entregues às medições e cabia o corpo técnico verificar o que foi apresentado, havia sido executado, e que apesar de haver documentação referindo à autorização à alteração do local, da edificação para o imóvel da mesma matrícula, não foi conferido se era verdadeira tal afirmação. Relativamente à licença ambiental, estão verificando se será possível a liberação para a regularização da obra junto à CETESB. E caso não seja possível, poderá ser construída a unidade de saúde em outro local, mas essa decisão não caberá ao seu departamento. O depoente, que não soube precisar quando a obra foi inaugurada, mas confessou ter participado da inauguração da mesma, também registrou desconhecer quantas medições foram apresentadas, mas é certo que nenhuma medição foi paga. Em seu depoimento, o secretário nega a participação em reunião com a empresa Volkswagen para solicitar que fossem aceleradas as obras para o evento de aniversário da cidade. Segundo o depoente, são feitas visitas periódicas e apresentadas medições mensais da execução dos trabalhos feitos pela empreiteira, e que o grupo técnico responsável pelo acompanhamento das obras municipais é composto pelo Sr. José Augusto, engenheiro, e o Sr. Barroso. O secretário afirmou desconhecer a autorização de pagamento da Volkswagen pela obra da Unidade da Saúde, através de medições de outra obra, creche, no sentido de compensar a falta de pagamento da primeira, esclarecendo que atualmente a tarefa de acompanhamento das obras é da Secretaria de Planejamento e Gestão, que responde diretamente ao Sr. Prefeito, e que este sempre esteve ciente de todos os atos e decisões tomadas pela Secretaria de Obras. Segundo sabe, a paralisação das obras deu-se por ocasião de greve dos funcionários da empresa, mas que não há registro formal deste fato. Entende o depoente que a omissão da verificação de documentos necessários antes do prosseguimento das obras não se tratou de negligência, apesar dessa constatação ter ocorrido apenas por ocasião dos procedimentos de pagamento, quando certificaram divergência na matrícula do imóvel. Afirma ainda que a obra foi concluída, mas não sabe se há documento formalizado a entrega da edificação finalizada, que essa seria da empresa contratada, sendo certo que o grupo técnico que acompanha o processo de entrega das obras municipais poderia dar maiores informações. Segundo o secretário, a atual gestão não foi conivente com os fatos investigados, mas se a gestão anterior tivesse tido maior cuidado, não estaríamos passando por problemas com a obra. Em seu entender, a Secretaria de Obras poderia ter melhor se atentado, ter buscado mais informações antes de prosseguir com a obra. Admite ter sido um erro de sua pasta, vez que ao fazer a reunião inicial para conhecimento de todas as obras do município, a única obra que apresentou falsos documentos foi a UBS. No início da atual gestão, segundo o secretário, a Prefeitura tinha pendências que dificultavam as contratações de obras e serviços, e que foram providenciadas as regularizações pertinentes, possibilitando novos contratos. É certo que não contatou a Caixa Econômica Federal sobre a obra da Unidade Básica de Saúde, porque até aquela data nada havia sido pago referente à mesma, e assume essa responsabilidade pelo Poder Executivo. Reitera que atualmente a Secretaria de Gestão, a pessoa do Sr. Alexandre Pontes, a responsável pelos procedimentos necessários à obtenção da licença ambiental, e que tais documentos estão com o secretário de Gestão Alexandre Pontes, que poderia melhor explanar a respeito. Oitiva do Sr. Alexandre Ferreira Pontes, secretário Municipal de Gestão. Depoimento foi dado aos 29 dias de outubro de 2014, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Oitiva. Informou que começou a trabalhar na Prefeitura em janeiro de 2013, estando subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, e começou a acompanhar as obras da Unidade Básica de Saúde a partir de abril de 2014, que a responsável por acompanhar todas as obras do município é a Secretaria de Obras, e não sabe informar se a secretária Maria Gonçalves acompanhou essa obra,
mas que referida à obra foi iniciada na gestão passada. O depoente esclareceu ainda que é responsável por acompanhar os convênios, e a pasta de gestão tem por incumbência fazer a prestação de contas e alimentar o sistema dos convênios, que em 2013 solicitaram a prorrogação do contrato por mais um ano, como também foi feito nos demais contratos que estavam por vencer. E tem conhecimento da exigência da referida obra desde o início da nova gestão, e que posteriormente foram se inteirar dos termos do convênio, e onde está localizada atualmente a obra da UBS. Segundo o depoente, em novembro de 2013, foi encaminhado para a Caixa a primeira e segunda medições, onde foram solicitados documentos complementares, sendo somente respondido para a Prefeitura em março de 2014, que a gestão passada foi quem foi responsável pelo início das obras e que providenciou os documentos, levando a acreditar que estava tudo certo quanto à documentação. Relatou ainda que, quando recebeu o comunicado da Caixa solicitando a licença ambiental em março/abril de 2014, é que pôde verificar que faltava este documento. Em relação ao encaminhamento da medição, datada em 11 de abril de 2014, se referia à obra atual, que acreditava estar tudo correto até aquela data. E em relação à afirmação de que a obra estava cerca de 5% concluída, como constou no documento encaminhado à Caixa Econômica Federal, esclarece que se referia à obra iniciada no imóvel indicado inicialmente, e não sabe dizer quem foi o técnico que autorizou o pagamento dessa primeira medição, pois não era responsável. E pelo que tem conhecimento, era o Sr. Macoto, e quem acompanhava a obra da Unidade Básica de Saúde, que nenhum funcionário de sua pasta acompanhava a obra. Segundo o depoente, após saber da irregularidade, procurou a Caixa Econômica Federal e a CETESB, encaminhando os documentos para avaliação e liberação da licença, e não obteve resposta, e não sabe quem autorizou o início da obra, bem como quem autorizou o seu reinício. E em relação às correspondências encaminhadas pela CETESB, a Prefeitura, o depoente não tem conhecimento, e só passou a fazer o acompanhamento em abril de 2014. Afirmou o depoente que, em relação aos documentos referentes à quarta medição datada de 11 de abril de 2014, e o documento encaminhado à CETESB em junho de 2014, informando que apenas 5% da obra estava concluída. Não há falsa declaração, porque este último documento se referia apenas à obra iniciada no Campo Santo, imóvel onde se localizaram ossadas no momento da fundação, e não da obra atual, a edificação concluída e inaugurada no aniversário da cidade. No momento do pagamento da primeira medição, não tinha conhecimento de que o convênio estava bloqueado. Foi feito o pagamento referente à última obra, que é a unidade de saúde concluída. O depoente reafirmou que foi pago com recursos próprios a obra iniciada no imóvel do Campo Santo. E quando foi feito o pagamento dos 5%, não era a Secretaria de Gestão responsável, que sabe que o pagamento dos 5% foi feito diretamente por pedido da Secretaria de Obras para a Secretaria de Finanças, porque foi pago com recursos próprios e não no convênio. Informou ainda o depoente que a Caixa Econômica Federal só reconhece a obra feita no primeiro imóvel, não tendo conhecimento da obra concluída no imóvel atual, e só sabe dizer que está tentando resolver a questão, buscando solucionar o problema para não trazer prejuízo para a Prefeitura e nem para o empreiteiro. O depoente afirmou que a obra existente não tem licença ambiental e, como secretário de gestão, enviou documentos para legalizar a área onde atualmente está a obra, buscando resolver o problema, para não acarretar a perda do convênio e prejuízos ao município e ao empreiteiro. E para não perder o convênio, fará o possível, seja para regularizar o local onde está a atual construção ou o imóvel do Campo Santo. Indicou ainda que, se a Caixa Econômica Federal não autorizar o pagamento dessa obra, que já foi inaugurada, vão verificar se a própria empresa fará a outra obra, ou se existirá a necessidade de abrir uma nova licitação. Foi dito do Sr. Macoto Kawati, funcionário da Prefeitura de Juruti, arquiteto, responsável técnico, atualmente lotado junto à Secretaria dos Barnabés,
tendo exercido a função de diretor de obras da Prefeitura de Utiba e começou a trabalhar na administração aos 6 dias de outubro de 2013. O Sr. Makoto, indagado pelos membros da comissão, esclareceu que, como diretor de obras, estava subordinado ao secretário de obras, Sr. Marcos, que a obra da unidade de saúde já estava iniciada há muito tempo, quando começou a fazer o acompanhamento, que ela estava na fase de respaldo, que corresponde ao término da alvenaria, que não fez relatório por escrito, somente verbal, que chegou a ir até a obra, que se remetia ao Sr. secretário para fazer tais relatos, sempre o fazendo verbalmente, que o secretário de obras foi quem determinou que acompanhasse o andamento da obra, que era acompanhado somente pelo estagiário do setor, e não tinha outros técnicos, engenheiros que o acompanhavam até a obra. Em algumas oportunidades, o secretário Marcos também o acompanhou até a obra. Esclareceu o depoente que não acompanha mais o andamento das obras, mas que acompanhou as obras do turismo, da vaga mecânica e da creche. Indagado, afirmou desconhecer a liberação de pagamento da medição da creche no valor aproximadamente de R$ 75 mil para a Consfag, em contrapartida aos serviços para a inauguração da obra da unidade de saúde. Indagado, respondeu não se recordar de quantas medições assinou em relação à obra da creche. Afirmou que não houve pedido do prefeito para acelerar a medição, que apenas o depoente acompanhava as medições, tendo como auxiliar o estagiário. No curso do interrogatório, o depoente confirmou que em suas visitas pôde constatar irregularidades na obra da UBS, que o empreiteiro achava que o depoente não tinha conhecimento e executava a obra de forma que bem entendia, mas esclareceu que não foram feitos documentos formalizando os apontamentos do depoente. Apesar de não reconhecer que a obra executada não está de acordo com o projeto contratado, afirmou ainda que relatou suas verificações diretamente ao secretário de obras. Confrontado pelos membros da comissão acerca de informações coletadas no curso dos trabalhos, afirmou o depoente que chegou a assinar medições da creche sem que os serviços descritos tivessem sido concluídos. E avisou ao Sr. secretário de obras sobre esse fato, que o próprio secretário pediu para assinar as medições mesmo sem a conclusão do serviço. Registrou que, referente à obra da creche, apesar da medição informar de modo diverso, apenas parte dos serviços foi executada, e nas últimas tentativas de vistoria teve impedido o acesso à obra, que desde então não pôde verificar o procedimento e conclusão da obra, e há cerca de 2 meses não teve mais acesso à obra. O depoente confirmou ter ciência de que pode responder ao CREA pelos atos praticados, mas afirmou que conversou com o secretário a respeito da não conclusão da obra, e este insistiu que assinasse as medições. Relativamente à obra da UBS, esclareceu que a mesma não está concluída, não podendo ser utilizada pela Secretaria de Saúde no estado em que se encontra, e segundo a sua avaliação, faltam cerca de 40% da obra para que possa ser destinada ao uso. Informou o ex-diretor de obras que, após verificar o projeto original, pôde constatar várias irregularidades, e que para receber uma obra, ela deve estar 100% concluída, e se fosse consultado, não receberia a obra como concluída, e não sabe dizer quem era o responsável por receber a obra, tendo acompanhado apenas uma única medição da obra da UBS. E mesmo assim, esta medição não estava em consonância com o serviço realizado. O depoente, em louvável ato de reconhecimento da impropriedade de sua conduta, confessou aos membros da comissão que realizar a obra sem a licença respectiva era ato verdadeiramente ilegal, que desconhecia, a princípio, a inexistência da licença ambiental, e em relação ao documento encaminhado à CETESB em maio de 2014, relatando os motivos para a mudança de local da obra, assinado pelo depoente juntamente com o prefeito, tratou-se de documento elaborado por terceiros, do Departamento de Obras, e que visava instruir o processo junto à CETESB, e que o depoente não realizou aquela vistoria, que apenas viu que indicaram o local errado,
vez que o local inicialmente indicado tinha dificuldade de acesso à ambulância. Revelou ainda que assinou o documento a pedido do secretário Marcos Salles, que endossou o que foi relatado para o depoente, esclarecendo que não assina mais documentos a pedido do secretário sem que tenha ciência do que está assinando, que encaminhou este documento somente em maio de 2014, porque o documento foi apresentado anteriormente para a Caixa, que não foi aceito. Confirmou que a obra da OBS foi construída sem a licença ambiental e que, em relação ao laudo de vistoria, assinado pelo depoente em janeiro de 2014, referente à primeira medição, tratava-se do local da obra inaugurada, mas naquele momento não sabia que o local não era autorizado. Confessou que não concordava totalmente com os serviços executados, mas que era solicitado que assinasse a documentação respectiva. Esses pedidos sempre partiam do secretário de obras. Reconheceu o ex-diretor que tais fatos causaram prejuízos aos cofres públicos, porque os serviços não foram executados, e que, por evidente, a situação não poderia ser considerada natural. Questionado pelos membros da comissão, asseverou não saber se foi contratado somente para assinar documentos como esses propósitos e que, diante dos acontecimentos, também passou a desejar saber, notadamente por, em certos momentos, ver-se constrangido em atestar laudos de emissões divergentes do que os constatados nas obras. O depoente registrou relativamente os laudos de suas menções em desconformidade com as obras. Pôde afirmar que sempre existiu pressão, mas que sempre comunicou pessoalmente que existiam coisas incorretas antes de assinar, apontando que a pessoa responsável pela obra tinha o dever de efetuar todo o serviço constante da medição que foi pago e não realizado. Reperguntado, o depoente confirmou que a pressão era exercida pelo secretário Marcos Alves, que não concorda com a obra que foi realizada e que não concordava com a obra que foi realizada e que não usaria o serviço nela instalado como paciente. Afirmou que o secretário o acompanhou por poucas vezes até a obra, não sabendo ao certo se fez outras visitas ao local. Mas mesmo assim, era ele que determinava que o depoente assinasse as medições. Informou que inicialmente respondia ao secretário de obras, mas ultimamente começou a responder ao senhor Alexandre Pontes, que o secretário de gestão Alexandre Pontes foi por algumas vezes até a obra, mas que não pediu para que o depoente assinasse qualquer documento. Finalmente, reafirmou não saber se os serviços atestados na medição foram realizados posteriormente, vez que não mais retornou ao local. Da conclusão, a comissão de inquérito instalada pelo Legislativo de Jutila teve como nascedor a denúncia do empresário da Conspave, essencialmente no que referia à suposta perda de valores decorrentes de convênio federal, prejuízos em função da não utilização do imóvel, entregue e inaugurado com pompa e circunstância na festividade de emancipação político-administrativa de Jutila. Atendendo ao chamamento do dever institucional de fiscalização e investigação, iniciaram-se os trabalhos com a coleta de documentos e depoimentos que consideraram pertinentes. A comissão funcionou num curto período delimitado para os seus trabalhos, de 90 dias no total, e, não obstante a impossibilidade de aprofundamento de diversas das questões apuradas, fato é que encerra sua instrução verificando graves indícios de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública municipal e federal, além de grave prejuízo ao erário de Jutila. Verdadeiramente, o que vislumbrou o início como sendo desacerto entre contratante, município e Jutila, e contratado Conspave, mostrou-se intricado esquema de desvio e má aplicação de verbas públicas, tráfico de influência e promoção política e pessoal de agentes públicos, práticas administrativas ilegais e reprováveis, como inegável prejuízo aos cofres públicos, e mais grave, a população de Jutila, privada do necessário acesso aos serviços de saúde e creche que tanto carecem. A denúncia desde já registramos
é absolutamente procedente, na medida em que o prefeito e seus secretários têm, de forma criminosa, negligenciado a defesa dos interesses do município e, pior, acabaram por produzir o agravamento da situação, na medida em que concorreram para a falsificação de documentos, menções, com vistas e retirada de numerário destinado não a uma obra como referida no anúncio inicial, que é a unidade de saúde, mas sim de 2 obras de convênios federais, na medida em que desviaram recursos da creche municipal. Infelizmente, como dito logo acima, não pode a comissão dispor o tempo necessário ao aprofundamento das investigações, mas os elementos são de tal sorte contundentes que não há como deixar de verificar e apontar ilegalidades cometidas. Vejamos. A denúncia apresenta a suposta perda do recurso, já que ao afirmar inveridicamente que a obra contava com apenas 5% de andamento físico, necessitando, pois, de maior prazo para sua finalização. O gestor da Caixa Econômica Federal teria, por via torta, verificado a inconsistência de documentos que impediram o procedimento do convênio, em decorrência da perda dos valores respectivos. Agravaria o fato, segundo o denunciante, a evidente falsidade da afirmação oficial, na medida em que a unidade de saúde do centro foi inaugurada em evento oficial do município, pessoalmente pelo prefeito e secretários, por ocasião da passagem do aniversário da cidade. Além disso, apesar da inauguração festejada e anunciada à população, o próprio público nunca pôde utilizá-la, arcando o município com o pagamento de aluguel de imóvel de terceiro para o oferecimento dos serviços. A argumentação final dos secretários municipais de obras e gestão, Marcos e Alexandre, tenta conferir à administração anterior a responsabilidade por problemas verificados no andamento da obra e execução do convênio. Ocorre que no curso das investigações sobreveio outra questão igualmente grave, que afasta do caso em debate a mera e conhecida desorganização, falta de estrutura ou mesmo incompetência administrativas. A comissão apurou que, além das dificuldades e impropriedades na execução do convênio, em especial quanto à obtenção da licença ambiental e regularização fundiária, a obra irregular só prosseguiu e acabou, por assim dizermos, para atender a um desejo, um clamor pessoal do ilustre prefeito, qual era o da promoção pessoal decorrente da inauguração do prédio público. E, para isso, se montou um esquema ilegal e criminoso, que só foi descoberto, isso sim, pela incúria do administrador, que foi traído pela ausência de documentos necessários à finalização do convênio e quitação da obra junto ao empreiteiro. Ainda que muito se debata acerca dos trâmites burocráticos, fato é que a obra da OMS estava paralisada e nada havia sido pago até o momento em que o senhor prefeito, pessoalmente, segundo o denunciante, contatou a empresa e acordou uma forma de liberação de recursos sobre a garantia da entrega da obra até o evento de inauguração. A empresa, como é sabido, detém contratos para execução de diversas obras do município de Uritiba, pelo que a solução apresentada pareceu bastante factível, na medida em que haveria a liberação de recursos de outra obra, da creche municipal, no importe de R$ 75 mil, que seriam aplicados na finalização da unidade de saúde, já edificada até a laje, apesar das paralisações, e após a entrega da edificação e consequente recebimento dos recursos advindos do convênio, a empresa retomaria os serviços para a finalização da creche. Como referido, não fosse a dificuldade de obtenção da licença ambiental, que conluio entre os participantes do esquema certamente não viria à tona. Somente com o desacerto verificado pela impossibilidade de recebimento dos valores devidos pela totalidade da obra da unidade de saúde é que passaram contratante e contratado a se digladiar, na medida em que não houve o cumprimento da promessa inicial. Estou comprovado através dos documentos e depoimentos que o município de no curto e recorde espaço de tempo autorizou o pagamento à empresa Consfab, na medição por serviços não executados,
bastando verificar o depoimento do ex-diretor de obras que, envergonhado, relatou ter cedido a pressão do secretário de obras, Sr. Marcos, para que atestasse falsamente a execução do serviço, possibilitando a liberação dos recursos. Note-se que o próprio Poder Executivo encaminhou à Comissão documentação relativa aos processos administrativos, sindicâncias internas, que apontam, por absurdo que pareça, a incapacidade da mesma contratada Consfab em executar os serviços. Acreditem, na mesma obra da creche municipal, de que cujo convênio, pelo esquema montado, pôde-se retirar R$ 75 mil sem executar os serviços e destinar a obra da Unidade Básica de Saúde para que fosse inaugurada pelo alcaide. A farta documentação atestando que a empresa Consfab não poderia dar continuidade à obra da creche tem como fundamento problemas verificados em edições anteriores, no ano de 2013, vez que pretendia o recebimento de serviços realizados de forma inadequada ou mesmo não executados. Importa dizer que o processo administrativo, iniciado por determinação do Sr. Prefeito Municipal, apesar de tratar de graves questões relacionadas às obras do município, ficou paralisado sem qualquer justificativa por quase 12 meses e só foi retomado, ao que parece, diante da indagação do Ministério Público da comarca de Tapicerica da Serra, que cobrou informações acerca do andamento dos referidos procedimentos. Acossada pelo requerimento ministerial, a administração, como um passe de mágica, promoveu o encerramento do procedimento, determinando a rescisão contratual. Novamente, por ato do acaso, a solução apressada da administração revela a incompatibilidade entre a liberação de vultosos recursos e a subsequente rescisão contratual por culpa do contratado, o que atesta o processo administrativo. Diante da impossibilidade da prestação de serviços, não é mera coincidência, mas sim efeito da atuação dos agentes políticos na busca da satisfação de escusos interesses particulares em detrimento dos ditames legais e princípios administrativos. Nesse aspecto, basta registrar que o chefe do Executivo, pessoalmente, ordenou a verificação das falhas na obra da creche municipal, o que acabou reconhecendo e impondo a rescisão contratual unilateral. E, dias antes da decisão fatal no processo administrativo, o mesmo prefeito ordenou o pagamento dos serviços relativos ao contrato sob investigação. Serviços, reforçamos, confessadamente não executados e liberados, segundo o denunciante, por breve acordo para possibilitar a inauguração de outro próprio prédio municipal, o BES. Assim restou mais do que evidenciado que os fatos denunciados e revelados no curso dos trabalhos dessa CPI guardam muita relação com a realidade, delimitando graves atos de improbidade e crimes contra a administração, em flagrante prejuízo ao erário e com evidente favorecimento ao grupo participante. Não se pode deixar de apontar que o ex-diretor de obras, ao confirmar a ordem para simular, fraudar a medição da obra proveniente do senhor secretário de obras, Marcos, alega ter alertado da improbidade, mas acuado pelo superior, não pôde existir a pressão. No mesmo sentido, confessou que, além da inexecução dos serviços falsamente medidos na obra da creche, a execução dos serviços na obra da unidade de saúde, por predileção e determinação do prefeito ao empreiteiro, não guardavam os requisitos mínimos de segurança, pelo que ele próprio, diretor de obras, segundo narrou, não se utilizaria das instalações na qualidade de paciente, tamanha a má qualidade dos serviços. Nos moldes em que se operaram as retiradas de dinheiro dos cofres municipais, o que entendemos ter restado cabalmente comprovado, não permitem atestar que o acordo entre os participantes tenha sido cumprido no que refere à aplicação do dinheiro na outra obra pública, a uma por inexistir fiscalização acerca da mesma, as duas pelo próprio relato do ex-diretor que aponta a inexecução de diversos procedimentos e a má qualidade do serviço. Bem por isso, outra faceta que merece e precisa ser apontada é a decorrente
do suposto patrocínio exigido pelo prefeito ao denunciante em reunião na sede do Poder Executivo. O fato denunciado foi amparado por microfilmes de 2 cheques de R$2.000, apesar de não estar cabalmente comprovado, visto que solicitado através do ofício número 19/2014, a empresa Miracativa, a origem dos cheques emitidos pela empresa Consfab, que teriam sido depositados em sua conta. Esta silenciou-se, guarda consonância com a realidade, notadamente pela resistência do Poder Executivo em negar a divulgação dos custos e dos apoiadores e financiadores dos eventos. Observe-se que a própria Câmara Municipal de Vereadores já solicitou esclarecimento desta questão, prestação de contas da festa junina, noutras oportunidades, mas não foi atendida, o que demonstra a determinação do alcaide em deixar a questão envolta em mistério. Assim, registrando o pouco tempo destinado aos trabalhos, o que dificultou e muito a análise de todas as questões atinentes ao presente caso, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 02/2014, nos termos do voto de seu relator, adotado por unanimidade, conclui seus trabalhos opinando pela procedência da denúncia no que refere à má gestão de recursos e convênios do município. Diante da constatação de má aplicação e desvio de recursos municipais e federais decorrentes do conluio ilegal entre agentes políticos, prefeito Francisco Júnior e secretário de Obras Marcos e de Gestão Alexandre, servidores, ex-diretor Macoto, empresas contratadas pelo município e demais envolvidos, que causaram severos prejuízos aos cofres públicos e à administração executiva, na medida que atuaram na busca exclusivamente da satisfação de interesses particulares em detrimento das necessidades da população executiva. A CPI 02/2014 da Câmara Executiva, por seus membros abaixo elencados, opina pelo encaminhamento do presente relatório, acompanhado da integralidade dos documentos, caso necessário, aos seus seguintes órgãos e autoridades para que sejam adotadas as medidas cabíveis, respeitadas as competências respectivas. 1. Será encaminhado ao prefeito do município de Utiba. 2. Ministério Público da Comarca de Itacirica da Serra. 3. Ministério Público Federal. 4. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 5. Caixa Econômica Federal. 6. Tribunal de Contas da União. A presente indicação para o encaminhamento dos resultados dos trabalhos se faz necessária para a plena delimitação de todas as condutas ilegais e atos de improbidade, bem como para a responsabilização de cada um dos participantes, na exata medida de suas responsabilidades e, mais importante, para a reparação dos danos causados ao erário, à administração e principalmente à população executiva, contribuindo para que fatos como os ora narrados não voltem a acontecer. É esse o entendimento da comissão, que submetemos ao conhecimento do plenário nos termos legais e regimentais. Juquitiba, 21 de novembro de 2014, Pedro Ângelo da Silva de Lima, relator, Leonardo Henrique Lopes Tavares, presidente, Gilmar Pinto Camargo, membro. Determino a Secretaria dessa Casa que encaminhe conforme solicitado. Pelo senhor presidente, antes da leitura da próxima matéria, gostaria de pedir 5 minutos para que nós possamos reorganizar o trabalho na casa. Eu quero consultar aqui ao plenário se há alguma objeção, porque o que vai ser agora lido é o segundo relatório, né, da outra CPI. É isso? Consulta o plenário se há alguma objeção. Não havendo, nós suspendemos